Essa é uma pergunta muito importante. Teoricamente, o envelhecimento ele começa aos 19 anos. Então, o paciente jovem que vem para o consultório, é importante conscientizá-lo do uso diário do filtro solar. O uso diário do filtro solar é o meu principal enfoque. Se eu conseguir que metade dos meus pacientes usem com uma constância diária, eu já vou ficar muito feliz. Então, o filtro solar, ele vai evitar manchas na pele, vai evitar câncer de pele e vai retardar o envelhecimento dessa pele. Então, com 20 anos, se a paciente for muito branquinha, o que começa a incomodá-la são o aparecimento ou a exacerbação das sardas, das manchinhas que começam a se tornar evidentes, e aí geralmente eu costumo entrar com filtro solar e cremes à base de vitamina C. A vitamina C é um antioxidante clássico e na sua composição natural já é um clareador também. Então a vitamina C associada ao filtro solar já está excelente para pacientes em volta dos 20 anos. Aos 30 anos, a queixa mais evidente, ou que nós médicos percebemos, é uma flacidez, principalmente em pálpebra inferior, as manchas que já estavam começando a aparecer, elas começam a ficar mais evidentes ou mais exacerbadas, aparecendo em uma maior quantidade. Então é muito interessante entrar com a proteção solar diária para esse paciente, um creme mais específico para a área dos olhos e geralmente aos 30 anos inicia-se os retinoides e os alfa-hidroxiácidos. Esses ácidos noturnos já são muito conhecidos, principalmente no mundo feminino, não que o masculino não use, mas as mulheres já conhecem muito bem. E eles fazem com que haja uma renovação celular associada a um clareamento da pele. Então é importante. Aos 40 anos, os sulcos, as rugas já vão estar um pouco mais evidentes, mais acentuada. A flacidez da pálpebra já não é só inferior, a superior também começa a aparecer. Quando a pessoa dá uma risada ou se é muito expressiva, os vincos ficam extremamente evidentes. E daí já vale a pena entrar ou sugerir tratamentos mais invasivos. No caso, a toxina botulínica, se tiver uma ruga de expressão muito importante. Fazer com que haja uma hidratação nesses sulcos, tem o bigode chinês, tem a queda da bochecha, então a gente pode fazer uma hidratação injetável, que é super interessante, super importante. Se o paciente não quiser uma hidratação de modo geral, eu posso fazer algo localizado, que é o uso do ácido hialurônico, é o famoso preenchedor. Então, preenchemos aqui, coloca uma bochecha, então você está hidratando essa pele e fazendo com que ela rejuvenesça de maneira natural, de dentro para fora. Aos 50 anos, além de todas essas características anteriores que eu falei, o principal fator perceptível é a falta de modelação da face. Ela começa a ficar muito remodelada em volta do contorno mandibular, a flacidez ela é muito importante, exacerbada, e a bochecha, a paciente começa a falar que está caindo, né? Então, o que eu recomendo para esse paciente, em primeiro lugar, na consulta, é muito importante que ele saiba quais são as bases do rejuvenescimento baseada no envelhecimento da pessoa. Então, são 5 pontos. O primeiro é a proteção solar. Então, a proteção solar é extremamente importante, desde os 20 anos até importante para todo o resto da vida. Em segundo lugar, os antioxidantes. Então, a gente pode associar um creme e pode entrar com antioxidante via oral como um complemento de tratamento.
Em terceiro lugar, são os estimuladores de colágeno, são os retinoides. Então são os famosos ácidos que eu costumo entrar aos 30 anos. Em quarto lugar, são os estimuladores cicatriciais, que aí a gente já está falando de um rejuvenescimento em consultório. Então são os lasers, os peelings de cristais, um laser mais, um tratamento mais, um laser cirúrgico um pouco mais ablativo, no caso do CO2 fracionado ou do lébio. Eu danifico a pele para ela fazer com que haja uma reparação da cicatrização, produzindo colágeno de forma exacerbada. O quinto ponto do pilar é a hidratação. Geralmente o que eu recomendo já como um tratamento é a hidratação injetável. A hidratação injetável é muito importante como um fator coadjuvante no tratamento de região cervical do pescoço, de colo, porque aqui nessas áreas a gente não tem muito recurso, um arsenal terapêutico muito bom para trabalhar. Então a hidratação injetável já melhora o turgor, a textura, a hidratação dessa pele, é muito evidente já no primeiro momento. As hidratações são feitas de forma quinzenais ou mensais. O protocolo é sugerido a partir de 3 sessões e já tem uma melhora muito evidente com 3 sessões.